Bom dia a todos. Hoje eu vim trazer uma pequena reflexão que se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, do versículo 9 e 10, que diz o seguinte: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo, Ó tomaras que me abençoe e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Essa história de Jabes é bem interessante e a gente encontra ela aqui em Crônicas, capítulo 4. A única passagem que vai estar falando sobre esse rapaz, ilustre entre seus irmãos, né? Como a Bíblia aqui fala. Jabes teve uma infância difícil. Como a gente pode ver, a mãe dele colocou o nome de Jabes, dizendo porque com dores o dê à luz. Ou seja, todos os amigos de Jabes da infância, porque o nome antigamente tinha um significado. Não é como hoje em dia, que as pessoas colocam o nome por estar em alta, estar em fama, porque aquela pessoa famosa colocou o nome do seu filho, então temos que colocar. Não. Antigamente o nome era estreitamente relacionado à forma como a criança nasce, ou como nasceu, ou a ocasião em que se deu. E a ocasião de Jabes foi que, em meio a dores, a mãe dele o deu à luz. Ou seja, foi um motivo de sofrimento para a mãe dele. Em meio a muita dor, a agonia, que ele nasceu. Então, quando Jabes ouviu seu nome, ele escutava causador de dor, porque ele causou dores em sua mãe, em seu parto. E isso poderia afetar a sua infância. E trazendo para os dias de hoje, quantas vezes muitos de nós não somos lembrados por alguma atitude, por algum apelido, por algo que fizemos no passado. E isso às vezes quer vir à tona na nossa vida. Às vezes como um cristão, como uma pessoa que está querendo um status na sociedade, seja no meio do trabalho, e você sempre será lembrado por aquilo. Mas aí Chaves dá uma virada de chave e nos mostra como superar essas dificuldades, porque ele passou. Talvez se trouxesse para os dias de hoje, ele era caçoado, as pessoas tiravam onda com ele, como a gente pode imaginar. Mas ele não deixou isso afetar o seu futuro. Ao contrário, ele usou isso como combustível para criar um vínculo, uma intimidade com Cristo e mudar a perspectiva da sua vida. Ele não quis ser conhecido apenas como causador de dor. Ele não quis viver na mesmice em que ele vivia. É tanto que Deus exalta, a Bíblia exalta ele, que entre todos os seus irmãos, ele foi o mais ilustre. Jabes foi o mais ilustre. E o que ele ensina em sua oração ousada? A primeira coisa que ele ensina, que ele pede em sua oração, é que ele pede para que Deus abençoe. Como a gente vai ver aqui no versículo 10. Deus invocou o Deus de Israel dizendo, ó tomaras que me abençoe e que me alargues as fronteiras. Ou seja, primeiro de tudo, a primeira decisão que temos que fazer em nossa vida é pedir para que Deus esteja conosco, que Deus nos abençoe, que o que formos fazer, que a mão de Deus esteja sobre nós. Porque se a gente for fazer por nossa própria força, confiando na nossa própria sabedoria, a gente quebra a cara. E é importante que a gente peça para que Deus esteja conosco, nos abençoando, nos dirigindo, nos dando sabedoria, nos ensinando a sair de certas situações do dia a dia. Então ele foi sábio. Ele, cansado da sua vida, ele pede, Deus, me abençoe. Ele não para aí, ele vai mais ousado. Alargue minhas fronteiras, porque o que eu estou vendo aqui é muito raso. Eu sei que eu tenho um potencial para crescer, para alargar meus horizontes, para conhecer novos ares. E Deus o consegue. Deus alarga as fronteiras de Jabes. Isso é o segundo ponto. O terceiro ponto, ele pede proteção. Ele vai pedir, no versículo 10, Tomaras que me abençoe e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Onde quer que a gente vá, devemos pedir proteção a Cristo, porque a gente não enxerga o mal ao nosso redor. Mas Cristo sempre está com sua mão poderosa e sempre nos protege de todas as armadilhas invisíveis que não conseguimos enxergar. Às vezes a gente chega em casa, o dia foi tranquilo, foi de boas, não aconteceu nada demais. Só que aos olhos espirituais, você não sabe a batalha que foi travada, a proteção que Deus te deu.
no decorrer do seu dia. Às vezes a gente não enxerga isso. E esse é o terceiro ponto da sua oração. Ele pede proteção. E também ele pede para que não seja afligido pelo mal. Como a gente sabe, a gente todo dia é bombardeado com várias tentações, com várias coisas do cotidiano do dia a dia que nos testa como cristão. E isso é essencial que a gente esteja apegado a Deus e pedindo para que Ele nos mostre sempre uma porta de escape para fugir dessas aflições, para fugir dessas tentações que nos perseguem diariamente. Então temos sempre que estar apegado a Cristo, porque sem Ele a gente não deve nem sair de casa, sem um cuidado, sem a proteção divina de Deus. Por isso que é sempre bom pedirmos proteção, é sempre bom pedir para que Deus esteja conosco em todos os momentos da nossa vida. Então, assim como Jabes, que teve uma virada de chave em sua vida, assim você, irmão, pode também. Basta que você siga os mesmos pontos que Jabes seguiu, pedindo proteção, Deus abençoe, pedindo para que Deus mostre o caminho onde você tem que ir, que alargue as fronteiras, o seu horizonte. Pede proteção e pede para que não seja afligido com o mal invisível que nos cerca, irmãos. Então essa é uma meditação que eu queria trazer para os irmãos, para todos que estão assistindo esse vídeo, que se apegue a Deus. Às vezes a gente está passando por uma dificuldade, a gente já tentou com amigos, com pessoas mais experientes, mas a gente deixa por último a única pessoa que tem o poder para nos ajudar, para resolver, para nos direcionar a resolver todos os nossos problemas, que é Cristo, que é Deus. Então, se apegue a Cristo, busque a Ele, e as demais coisas vos serão acrescentadas, pois Cristo estará contigo, lhe abençoando e dirigindo, para que você possa suportar todas as provações e que você possa escapar de todas as tentações diárias que sobrevirão à sua vida. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.